Olá, olá, olá. Como estão vocês? Ontem a gente conversava e falava sobre uma experiência de um diálogo que eu tive com um dos nossos seguidores aqui do canal, um empresário. Aliás, um empresário muito bem sucedido. Eu falava do exemplo do Paulo, que tem uma ideia fantástica. Ele criou um projeto fantástico que eu, aliás, acredito que vai ser um sucesso. Porém, ele tinha ali uma crença limitante de que contador era muito caro, ou que ele poderia fazer o trabalho do contador, alguma coisa assim. Assiste o vídeo de ontem, você vai entender melhor. Hoje eu queria estar falando com você sobre um outro empresário também, esse do Paraná, que ele me procurou e a gente começou a conversar sobre uma série de problemas que ele estava passando lá na empresa dele e como resolver esses problemas. E aí ele me passou também uma informação que ele tinha um contador na cidade dele, que eu acredito que ele não estava muito satisfeito, porque quando você começa a procurar coisas fora daquilo que você já tem, é porque você já não está mais satisfeito, aquilo já não está mais funcionando. Como, por exemplo, você sempre compra o pão na mesma padaria. Aí você vai lá na padaria, compra o pão. Só que aí você passa a ir comprar em outra padaria, às vezes até mais distante. Por que isso acontece? Insatisfação, você não está mais satisfeito com o pão daquela padaria. Ou você tem um mecânico, um eletricista que mexe no seu carro, e aí você começa a perguntar para as pessoas: você conhece algum bom mecânico, algum bom eletricista? Isso significa que você não está mais satisfeito. E tudo isso é muito comum, trocar de contador, trocar de mecânico, padaria. Trocar de contador, por exemplo, é igual trocar de dentista, tá? Basta você querer, tá? Você procura um outro dentista, vai lá, enfim, procura saber sobre o trabalho dele, né? E ali você entrega seus dentinhos para ele. Ele vai cuidar de você. O contador cuida da sua empresa, né? Então, se você não está mais satisfeito com o seu contador e você deseja o serviço de outro, quer me contratar, por exemplo, não tem problema nenhum. Eu atendo você. Aliás, eu atendo todo o Brasil. Mas aí esse empresário, ele me chamou a atenção no seguinte, acho que o nome dele é Michael ou Mikael. A gente conversou bastante lá no WhatsApp, ele falou para mim sobre os problemas. Ele falava assim: Alessandro, eu preciso demitir um funcionário, porém eu não tenho dinheiro para efetuar o pagamento do FGTS de forma integral. Mas o funcionário está parado, eu não tenho trabalho para ele, eu preciso dar baixa no contrato de trabalho. E aí ele me perguntou assim: para que eu dê baixa no contrato, é necessário que eu esteja com todo o FGTS em dia? Ou seja, existe uma condição, só demite depois que paga o FGTS? Você que está aí do outro lado certamente sabe que inúmeros casos, né, de empresas que demitem seus funcionários ainda que estejam em débito com o FGTS. Isso acontece? Sim. Inúmeras vezes, eu já vi vários casos, né? É o correto? Não, claro que não. Qual é o correto então, Alessandro? O correto é você depositar o fundo de garantia, pagar a multa integralmente. E aí você libera o funcionário, ele vive a vida dele, e você continua tocando a sua empresa. Isso é o correto. Porém, se a empresa está passando por dificuldades financeiras e eu não tenho condições de pagar o FGTS, isso me impede de demitir? Também não. Então você pode demitir, ainda que tenha débito com o FGTS? Pode. Corre o risco de uma ação trabalhista, tá? Pode acontecer uma ação trabalhista. Porém, isso não te impede de você demitir. Então eu posso demitir um funcionário, mesmo que eu esteja em débito com o FGTS e outras coisas. Isso não impede que aquele funcionário me processe. Porém, se ele tiver lá um mês de FGTS depositado, ele saca um mês
de FGTS depositado dá entrada no seguro-desemprego, não tem nada que impeça você demitir. Então você demite. Porém, você precisa pagar o fundo de garantia, né? E se você não pagar, ele pode te processar. É um risco. Mas isso não te obriga a ficar com o funcionário sentado no banco de reservas para o resto da vida. Sendo que aí o Micael, ele... Beleza, Alessandro. Só que lá no sindicato, o meu contador lá do Paraná, me falou que lá no sindicato eles não vão conseguir homologar. A Lei 13.467 do ano de 2017, ela trouxe uma mudança no que tange a questão de homologação de sindicatos, né? Então hoje não mais é obrigatório o procedimento de homologação de contrato de trabalho em sindicato. A homologação ela pode ser feita lá na empresa ou lá no escritório do contador, lá vocês mesmos fazem lá a homologação, né? E aí você assina, o contador assina, e eu faço. E todo mundo dá entrada no fundo, recebe o fundo, seguro. Não precisa mais de sindicato. Então a nova lei, ela trouxe uma mudança no que tange essa questão da obrigação da assistência gratuita do sindicato, que nunca foi gratuita, a gente sempre pagou lá por uma assistência de homologação, né? Então hoje, baseado na nova lei 13.467, a reforma trabalhista do ano de 2017, não precisa homologar. E aí o nosso colega lá do Paraná, não, Micael, tem que homologar, como é que eu vou homologar? O Sindicato do Trabalhador não vai aceitar isso. E tá certo, tá? Porque ele tem que lutar pelos interesses da classe. Porém, não é necessário também homologar. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? No caso do Micael, lá do Paraná, o contador dele está tentando forçá-lo a fazer um pagamento de um FGTS, acho que quase R$10.000 de fundo de garantia, que ele não tem como pagar. E aí ele não demite o funcionário está lá no banco, ele fica pagando salário e acumulando mais passivo trabalhista. A situação está só se agravando, não se resolve nada. Seria muito melhor fazer a demissão e fazer um acordo, quem sabe, um acordo amigável para resolver essa questão. E com relação à demissão, a nova lei também traz novidade para isso aí. Pode homologar sim. Tá bom, meu caro colega contador do Paraná? Se você, assim como o Micael, não está satisfeito com um contador, um mecânico, uma padaria, saiba, você pode mudar sim. Aliás, deve. Porque a pior coisa que tem nessa vida é você permanecer num lugar onde você não mais se satisfaz de estar ali. Permanecer num lugar que não traz resultado para a sua vida. Porque a minha vida, eu cuido para que ela funcione, seja o melhor possível. Porém, a sua vida é você que precisa cuidar para que ela funcione e seja da melhor maneira possível. Beijo no coração, vejo você amanhã no próximo vídeo. Falou!